Olá, boa noite a todos. Aqui quem vos fala é o narrador clássico. Sim, eu sei, estou gravando esse vídeo aqui fora do horário que eu prometi para vocês. Calma, não precisam ir vocês arrancar os cabelos, tá? Porque realmente o YouTube deu uma censurada nesse vídeo quando eu gravei a primeira vez, então eu tive que alterar algumas coisas. E eu estou trazendo aqui o quadro Relatos do Oculto, que está saindo aí provavelmente para vocês aí no canal, agora aí por volta de 11 e pouco da noite, tá? Então você que gosta desse quadro, não se preocupe, vai acompanhar os relatos aqui no canal. E hoje eu estou trazendo para vocês relatos de lobisomens, só relato de lobisomem, alguns relatos cabulosos que eu vi aqui também, né? O pessoal me indicou lá em alguns grupos também que o pessoal mandou. Em comunidade de lobisomens, tá? Só relatos cabulosos. Então você que gosta do assunto, se inscreve, deixa o like, compartilha esse vídeo aí com seu amigo ou sua amiga que gosta desses assuntos. Se você quiser me mandar seu relato, tá aí o e-mail na descrição desse vídeo, narradorclássico12@gmail.com, e ajude o canal a chegar nos 5.000 inscritos. A gente está cada vez mais perto desta meta. Ajude aqui até o final do ano a gente chegar. E se quiser virar membro, clica nesse botão aí embaixo, é só R$ 8 por mês. Você vai ter muitos benefícios, vai ter o grupo VIP, é uma maravilha, tá? Agora sim, sem mais enrolação e sem mais delongas, vamos para o vídeo. Bom, então para começar esse quadro Relatos do Oculto, o primeiro relato de hoje se chama Encontro com o Sobrenatural. A pessoa que mandou esse relato aqui não quis se identificar, né? Mandou aqui como anônimo. Vamos entender. Ela nos conta o seguinte: a Quaresma, período entre o Carnaval e a Páscoa, nas grandes cidades é pouco lembrada a não ser, né, pelos católicos praticantes. Pouca gente se importa, sabe o que significa ou acredita nisso, né? Mas em cidades do interior é dado muita importância a essa época do ano, pelo significado religioso, isso é verdade. Esse foi o período em que Jesus jejuou no deserto, passando por várias provações, tendo inclusive sido tentado por Satanás. Acredita-se que nessa época forças malignas se manifestam com muita intensidade, sendo muito comuns experiências sobrenaturais, como visões de criaturas como lobisomens, aparições, enfim, encontros com o invisível. Foi o que aconteceu com uma conhecida de nome Ana Maria. Esta foi uma infeliz vítima de um desses encontros com o sobrenatural. E ela nos conta o seguinte: ela morava na cidade grande e conseguiu férias para depois do carnaval. Resolveu viajar para uma cidadezinha do interior de Minas Gerais, onde morava com os pais de uma amiga sua. Essa amiga já se encontrava lá em Minas Gerais aguardando. Ana Maria saiu à noite do Rio de Janeiro de carro, sozinha, a fim de pegar uma estrada sem trânsito, sob protesto de sua mãe, que foi contra a filha viajar dirigindo sozinha e principalmente durante a noite. E sua avó disse com um terço na mão, interrompendo suas orações: minha filha, ouve sua mãe, é Quaresma. Mas como a maioria dos jovens nunca escutam seus pais, né? Ana simplesmente deu de ombros e disse: relaxa, vó. Arrumou suas coisas e seguiu viagem. A mesma seguiu tranquila. Com o passar das horas, as estradas iam ficando desertas e escuras. Poucas casas e luzes. Ana ligou o som para distrair-se e espantar um pouco o medo que já começava a sentir. Pisava fundo no acelerador para passar mais depressa por aquelas áreas mais escuras da rodovia. Já era madrugada quando o GPS orientou que virasse num determinado ponto, e notou que passou a seguir por uma estrada de terra. Rodou por algum tempo até que começou a escutar um barulho estranho no carro, e do nada o mesmo morreu. Tentava dar partida e nada. Ana então começou a ficar nervosa. Resolveu permanecer dentro do carro e pensou que talvez, esperando um pouco, o carro ia pegar de novo. Ficava olhando para fora, mato de um lado, mato de outro e estrada de terra. Via vagalumes, coisa que há tempo não via.
As árvores tinham formas escuras. Enfim, a estrada estava um verdadeiro breu, e só havia a lanterna do seu celular. Tentou ligar para a amiga, porém não havia sinal e muito menos internet móvel. Deu então vontade de ir ao banheiro. Ana segurou o máximo que pôde. Saiu do carro e pôs-se ao lado da porta de cócoras e começou a se aliviar. Foi quando ouviu uns sussurros e vozes. Muitas vozes misturadas, como uma reza e cânticos. Ana vestiu então suas calças e permaneceu atrás da porta do carro. O que viu arrepiou-lhe os cabelos. Uma procissão no meio da estrada. Pessoas de branco encapuzadas, segurando velas e proferindo sussurros como numa coletiva oração. Essas pessoas da procissão flutuavam, não caminhavam no chão de terra. Ana entrou então no carro, fechou a porta e pôs-se a rezar, lembrando-se dos conselhos de sua mãe e avó, já arrependida de estar ali. A procissão então do nada sumiu. Ana chorava, ainda muito nervosa, e com muito medo e tremendo, tentou ligar o carro e o mesmo funcionou. Que alívio, não? Porém o GPS não ligava. Saiu dali cantando pneu. Andou por um tempo e mais adiante avistou uma grande árvore e havia um senhor com uma enxada capinando esse local. Ana então parou o carro e perguntou para que lado ficava o bairro e o endereço da amiga. O senhor então respondeu. O senhor nada respondeu no caso, né? Apenas olhou a sério e fixamente apontou para uma direção adiante. Ana então saiu com o carro e olhou pelo retrovisor, estranhando o porquê do homem estar ali capinando durante a madrugada. Quando levou um choque com o que viu. O homem pendurado, enforcado na árvore. Ana perdeu a direção do veículo ao ver aquilo e chocou-se com uma outra grande árvore, mais à frente. Dali não viu nada mais. Tudo escureceu. Acordou então no hospital. Teve ferimentos leves, porém bateu a cabeça ficando inconsciente por um período. Todos pensavam que Ana, vencida pelo cansaço, havia dormido ao volante, sonhando com tudo aquilo, e sofrido o acidente. Mas nós sabemos que não foi isso. Ela nunca mais dirigiu à noite. Que interessante essa história, hein, pessoal? Muito interessante mesmo. Muitas pessoas costumam ter esse tipo de aparição nesse período de quaresma que nós estamos. Então, se você aí é curioso, gosta de caminhar à noite nesse período, cuidado, né? Você pode ser o próximo. Enfim, vamos aqui ao próximo relato desse quadro, né? Que nos diz o seguinte: a história a seguir tem um tom de humor, mas é baseada em um relato do meu bisavô, no caso, né, se identifica aqui como Sumano. Os erros são intencionais, pois retratam a fala do caboclo do interior do Pará. Espero que vocês gostem. Vamos lá. O Sumano, ele tomava o costumeiro café da tarde com pupunha, né? Quando seu compadre perguntou: Sumano, como foi que o senhor ganhou essa cicatriz no rosto? O Sumano então, com o polegar, alisou a cicatriz que descia à têmpora esquerda, passando pela bochecha até a altura da boca. Foi uma história de amor e de horror, ao mesmo tempo, disse ele. Eram tempos difíceis. Eu passei uns tempos em Colares, trabalhando como pescador e capinando o terreno dos outros. Porque nessa vida, para sobreviver, tudo é válido, contando que seja honesto. E eu não tinha medo de trabalho. Trabalhava a semana toda, mas no sábado à noite era sagrado a festa. Festa de terreiro, só com o cercado de madeira, o som, as pessoas bebendo e dançando. Nem é preciso dizer que rolava muita paquera. Foi assim que eu conheci a Lucila, uma das mulheres mais bonitas que esses meus olhos com catarata já viram. Bebemos, dançamos. No fim da festa, caí no mato com a cabocla. Beijamos, minhas mãos percorrendo as curvas do corpo dela, fornicando, enfim, né? Vocês já entenderam o que aconteceu.
Eu sempre com a impressão que tinha alguém nos observando, mas eu olhava e não via ninguém. Fizemos o que tínhamos que fazer e fomos embora. Eu gostei tanto da moça que na noite seguinte eu quis encontrá-la de novo. O meu companheiro de casa, ao me ver arrumado e me perfumando, logo disse: Sumano, é noite de lua cheia, tem lobisomem atacando na cidade. Teve gente que quase morreu vítima do bicho. Foi só se eu fosse frouxo para deixar de ver uma mulher linda por causa de mentira, de doidice de gente doida, né? Ora, lobisomem. Bom, o aviso foi dado. Você faz o que bem entender. Logo então me pus a caminho da casa da minha amada, porque não tem coisa para emborrecer e cegar o homem mais do que amor. Isso é verdade. Nessa noite ela me disse que tinha terminado um namoro recente que o ex dela estava perseguindo. Depois não deixei mais ela falar, porque comecei a beijá-la, acariciá-la, aquela coisa toda. Certo momento percebi passos pesados rodeando a casa. Parecia um casco de cavalo, e um barulho parecia de cachorro batendo nas orelhas. É um lobisomem, gritou ela trancando a casa. Pois eu aposto que é teu ex. Deu 1 da manhã, segui o rumo de casa. Ela implorou para que eu levasse pelo menos um facão, o que eu aceitei só porque lembrei que vi copuaçu no caminho. Chegou numa parte da estrada que era só caminho do meio do mato. Ouvi de novo o barulho de casco de cavalo e orelha de cachorro batendo, seguido de um uivo terrível. Olhei para trás e vi o bicho sobre a luz da lua cheia, pelagem avermelhada, em pé sobre as 2 patas traseiras. Ele correu para cima de mim e eu corri para longe dele. Corri, ele uivando e rosnando igual um demônio. Eu senti o bafo quente e fedido dele no meu cangote. Foi quando eu tropecei numa raiz de árvore e caí de cara no chão. Puxei o facão e disse: Nossa Senhora de Nazaré, me proteja. Eu prometo que, mas não deu tempo de prometer nem de nada. O endemoniado pulou em cima de mim, mas, para o azar dele, caiu bem na ponta do facão, que atravessou o seu peito, bem perto da clavícula. O bichão fugiu, levando o facão enfiado em seu peito. No outro dia, quem apareceu com o peito enfaixado? O da minha amada Lucila. Prometi a ele que guardaria o segredo dele, mas que ele deveria ir embora da cidade. Assim, ele fez. Nunca mais se ouviu falar de lobisomem naquelas bandas. Mas, Sumano, e a cicatriz? O pessoal começou a perguntar para ele. O agradecimento da minha amada Lucila foi muito caliente e ela estava com unhas grandes, parecia até lobisomem. Será então que o lobisomem não era a mulher? Rapaz, esse relato aqui foi interessante, hein? Muito interessante mesmo. Enfim, vamos aqui para o próximo relato desse vídeo, né? Que tá bem interessante. Só relato de lobisomem aqui para vocês, pessoal. Reforçando, se você está assistindo o vídeo até agora, deixa o seu like, se inscreve aí no canal, vai ativando o sininho para receber a notificação. Que tá tendo vídeo aqui no canal praticamente todo dia, meio-dia. Hoje é porque realmente foi um dia atípico e o YouTube deu uma censurada aqui em algumas coisas. Mas vamos lá. O próximo relato hoje vem do Luiz, ele que nos conta o seguinte. Boa noite. Meu nome é Luiz. Sou de Pato Branco, Paraná. Decidi contar minha terceira e última experiência que tive com esse bicho, que na minha opinião foi a que me deixou com mais medo. Pois bem, depois da segunda experiência, passou 5 meses, eu e meu irmão decidimos alugar uma casa, porque meu pai bebia muito e se implicava muito comigo e com meu irmão. Pois bem, achamos uma casa num bairro próximo ao nosso, com aluguel bem em conta. A casa era de madeira, bem humilde, porém o lote era de grande, com muitas árvores frutíferas. Atrás tinha um porteiro enorme, de área de casa até o portão que dava uns 15 metros mais ou menos, com várias árvores dos 2 lados. Porém tinha uma árvore de abacate, que era a maior delas,
que ficava na metade do caminho até o portão. Pense no sossego naquele lugar. Só ouvia os cânticos dos pássaros na casa de baixo, né? Tinha dois senhores de idade que eram irmãos que moravam ali. A princípio, estava tudo ótimo. Para mim, pelo menos, é o que parecia. Meu irmão trabalhava com contabilidade. O horário dele era melhor que o meu, pois ele saía de casa às 7h15 para pegar o ônibus às 7h30 e estar lá às 8h. Já eu tinha que acordar às 5 da manhã para sair às 5h20 para pegar o ônibus às 5h30 para estar lá às 6 horas. Eu já trabalhei nesse horário, é bem complicado mesmo. O meu horário era muito cedo. Eu trabalhava numa fábrica de panelas, porém voltava para casa mais cedo, né? Pois bem, voltava para casa mais cedo. Pois bem, passou 3 meses, meu irmão começou a namorar uma moça que tinha apartamento e passou a morar com ela lá. E nesse período eu comecei a ficar sozinho naquela casa. Um dia, eu estava lá na frente da casa, próximo à rua, e passou um dos velhos que morava na casa de baixo. E veio me cumprimentar e começamos a conversar. Porém, as conversas daquele senhor eram bem estranhas. Tipo, eu perguntei onde ele trabalhava e ele respondeu por aí, sabe? Conversou um pouco apenas comigo e desceu para a casa dele. Achei ele bem estranho e misterioso. Até na conversa, porém, mas eu acabei ignorando. Bem, depois que eu conversei com esse senhor, passou 3 dias e ele apareceu lá em casa, tipo meio embriagado. E como eu já estava com trauma de bêbado, por causa do meu pai que bebia bastante e incomodava, mandei ele se retirar. Porém, aquele senhor foi saindo olhando para mim com um olhar de raiva, tipo me marcando, né, um olhar de ameaça. E eu pensei naquele momento, só o que falta eu começar a me incomodar com o vizinho, né, daquela forma. Na noite seguinte, por volta de umas 23h30, né, 11h30 da noite, escutei um rosnado atrás da casa. Porém, a casa já estava toda fechada. Aquela coisa, então, começou a arranhar a parede atrás da casa. Rosnando, começou então a mexer a fechadura das portas dos fundos. Porém, essa porta era toda de madeira, não dava para ver o que tinha lá fora. Ele ficou lá um tempão me assustando, mexendo na fechadura, rosnando, cheirando as ombreiras onde eu tinha frestos na casa. Foi horrível. Nem preciso falar que naquele momento eu estava morrendo de medo. Pois eu estava sozinho naquela casa. Pois bem, ele ficou das 11h30 até 1 da manhã, me assustando. Depois parou. Eu sentei na minha cama, tentando me acalmar, depois de não conseguir mais dormir, e estava preocupado porque eu tinha que sair muito cedo para trabalhar, e ficava só pensando, como que vou sair para fora, né? Agora para poder trabalhar, se nesse horário era escuro ainda, e o problema é que aquela passagem, né, até o portão também era bem escura, né? Chegando perto da hora de eu trabalhar, tomei meu café, arrumei minhas coisas e abri a porta bem devagar. Nem preciso dizer que nessa hora eu estava todo arrepiado, pois estava com medo que aquilo estivesse por ali ainda. E nessa hora todo mundo estava dormindo. Estava noite ainda. Chaveei a porta e fui andando devagar, olhando em todas as direções, para ver se não avistava aquele bicho. Quando eu estava próximo àquela árvore de abacate que ficava no meio do caminho, até chegar no portão, aquela coisa saiu de trás daquela árvore e se mostrou para mim. Não preciso nem dizer que nessa hora eu quase tive um infarto. Quando olhei aquela coisa bem de perto, eu desprotegido, eu só pensei o pior naquele momento. Aquilo era muito feio. O que me assustou mais foi o tamanho das suas unhas. Suas pernas eram quebradas para trás, como as pernas dos cães. Tinha orelhas pontudas e olhos vermelhos, e ele ao mesmo tempo olhava fixo para mim. Abria a boca rosnando, meio baixo. Pude ver suas presas. Eram assustadoras. Confesso que não sei de onde tirei forças naquele momento para continuar caminhando. Mas em passos lentos, porque correr eu não conseguia. Gritar então, muito menos. Minhas pernas tremiam
meu corpo estava todo gelado e meus cabelos arrepiados. Pois bem, continuei caminhando até o portão, mas sempre na defensiva, sempre olhando fixo para ele para ver se ele não ia me atacar. Porém, ele não atacou, apenas ficou lá me olhando e eu consegui sair para a rua que ficou mais clara por causa da iluminação do poste. Continuei caminhando e sempre olhando para trás para ver se aquela coisa não estava me seguindo. Porém, ficou lá, apenas me olhando, e eu consegui chegar no ponto e pegar meu ônibus. Porém, ficava só pensando, preocupado, se aquilo ia me assustar de novo na outra noite. Enfim, passava mil coisas na minha cabeça, e eu cheguei até a pensar que ele não me atacou na primeira, mas que na segunda poderia me atacar, esse tipo de coisa. Pois bem, chegando o outro dia para trabalhar, já estava tenso para sair para fora de novo. Porém, não podia faltar no trabalho, senão me mandavam embora e eu precisava do emprego. Fechei então a casa e fui saindo olhando em todas as direções e logo avistei ele de novo. Porém, essa vez ele estava mais para baixo me olhando, perto da cerca. Continuei meus passos e mais uma vez ele não me atacou. Porém, no terceiro dia, não vi mais aquela coisa. Então decidi acertar com o dono da casa e voltei a morar com minha mãe. Depois disso, não fiquei sabendo se aquela coisa foi assustar os novos moradores daquela casa. Uma coisa é certa, tenho quase certeza que era aquele velho que eu mandei se retirar de lá que virava essa coisa. Depois disso, não tive mais experiências com essa fera e espero sinceramente nunca mais ver. Bom, esse foi meu relato para você, né? Espero que estejam todos bem. Uma ótima noite para vocês. Enfim, pessoal, esses foram aí os relatos de hoje, né? Só relato aí de lobisomens. Você que gostou desse vídeo, que gosta desse quadro aqui do canal e quer também que eu conte o seu relato, manda aí para o e-mail narradorclássico12@gmail.com, que está aqui na descrição desse vídeo. Se não quiser se identificar, não precisa, tá? Todo sábado aqui tem vídeo de relatos do oculto, esse quadro que vocês tanto gostam. Enfim, pessoal, é com essas palavras românticas que eu vou deixando vocês agora, né? Foi um grande prazer de estar aqui. Cuidado com a quaresma, cuidado com o lobisomem e até breve, meus pequenos.